Então, Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem. E lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs e a colocou entre Mispá e Sem, e chamou aquela pedra de Ebenezer, e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Esse versículo é muito conhecido nosso. Todos nós conhecemos esse versículo e poderíamos citá-lo de cor. A questão é que a gente para aí no 12. E esse texto é tão rico, esse texto é tão precioso, tão profundo. E é uma pena que nós, apesar de conhecermos muito bem esse versículo 12, paremos nele. A grande maioria de nós já ouviu mensagens, já ouviu cultos de gratidão, aniversários, aniversário de casamento, aniversário de igreja. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A gente já ouviu isso várias vezes. E por conta disso, caímos num equívoco, que é acharmos, pensarmos, concluirmos equivocadamente que Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Eu já vi um monte de gente em alguma situação de gratidão, querendo expressar uma palavra de louvor a Deus, dizer: Ebenezer. Estamos aqui fazendo isso com muita dificuldade, mas Ebenezer. Ebenezer. Como se Ebenezer significasse até aqui nos ajudou o Senhor. Só que não. Só que não. Primeiro que Senhor em hebraico é Adonai. Ou talvez a pronúncia aí mais próxima do original, Edoná. Então, se não tem aqui um Edoná, um Adonai, não tem Senhor aqui no meio. Então a pergunta é: o que é que significa Ebenezer? É uma palavra hebraica formada de duas outras palavras. A raiz é Even. Even é pedra em hebraico. Samuel pegou uma pedra. E Eshe é ajuda. Lembra-se do funcionário de Abraão chamado Eliezer? Então, aqui é a mesma coisa, só que lá é Eliezer, ou seja, o meu Deus, ou Deus é a minha ajuda. Eli, o meu Deus. Ezer, ajuda. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse para o homem: essa será a sua ajudadora. Qual é a palavra que está lá? Ezer, ou Eshe, seria a pronúncia do hebraico. Então Ebenezer significa pedra da ajuda, pedra de ajuda, a pedra que ajuda. Ebenezer. Porque afinal de contas, que Samuel fez isso. E aí é que a coisa fica bonita. E quando a gente compreende e continua lendo até o 17, aí a gente entende por que é que aparece esse Ebenezer e compreende a beleza
desse texto, dessa passagem, e juntamente acaba compreendendo quais são as características que mantêm o povo de Deus como povo de Deus. Ontem nós respondemos a pergunta: o que é que uma igreja precisa para permanecer por décadas? O que é que uma igreja precisa para fazer aniversários e permanecer celebrando aniversários? E nós vimos ali em 1 Coríntios 15, 58, pelo menos 7 características que estão presentes numa igreja que permanece por décadas. E agora eu queria olhar para esse texto e responder a mesma pergunta, só que de uma outra perspectiva. O que é que nós precisamos para nos mantermos, para prevalecermos e permanecermos como povo de Deus onde Ele nos plantou? Quais são então essas características? Quais são as peculiaridades de uma igreja que permanece e que continua fazendo aniversários? Porque a gente tem também aquele outro equívoco de pegar aquela frase de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então igreja nenhuma vai acabar, igreja nenhuma vai fechar as portas, igreja nenhuma vai falir, igreja nenhuma vai ficar com dívida, porque as portas do inferno não prevalecerão contra... Eu acho que você entendeu errado. Ai, pastor, o diabo está furioso comigo. É muita luta, é muita prova. Ai, o diabo me ataca constantemente, me persegue, dardos inflamados. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu acho que você entendeu errado. Onde você já viu que porta é instrumento de ataque? Já viu algum filme de guerra onde os soldados seguravam suas portas, prestes a atacar o inimigo? Já viu? Porta é instrumento de defesa. A gente coloca a porta nos lugares para defender o que está para dentro. Porta é instrumento de proteção, não de ataque. Portanto, quando Jesus diz a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, Ele está dizendo, é a igreja que ataca, é a igreja que avança, e o inferno tenta parar a igreja, colocando portas no inferno, mas a igreja não respeita a porta, a igreja mete o pé na porta, e entra para saquear o inferno, e tirar das trevas, e trazer o povo para a luz. Portanto, a porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja, se a igreja atacar a porta do inferno. Mas quando a igreja para de atacar, a porta prevalece. Quando a igreja para de avançar, a porta prevalece. Portanto, essa frase nunca significou que as igrejas, enquanto comunidades locais, iriam permanecer para sempre. Não é isso que Jesus disse. Hoje pela manhã eu estava na igreja do Aquidabã e mencionei lá uma situação de uma igreja da Inglaterra, falando sobre a importância da oração na vida da igreja. Não só sobre isso, mas isso era um dos pontos que eu mencionei. Eu disse que em Londres, na Inglaterra, século XVIII para o século XIX, tinha uma igreja no centro de Londres, a Metropolitan Tabernacle Church, a igreja metropolitana do tabernáculo, uma igreja batista, que por muitos anos teve cerca de 300 e poucos membros.
Londres é a capital da Inglaterra. Portanto, uma igreja no centro de uma capital, normalmente, é um pouco maior. Naquele tempo, um pouco maior era 300 e poucos membros. Era uma boa igreja, era uma grande igreja. E de repente aquela igreja fica sem pastor. E decide então convidar um pastor do interior. Um pastorzinho do interior, um menino novo. Converteu com 16, pregou a primeira vez com 17, foi consagrado 19 para 20, aos 22 anos, chegava em Londres para assumir aquela igreja. Recém-formado, recém-consagrado, pastor Charles Haddon Spurgeon. 30 e poucos anos depois, Spurgeon faleceu por volta dos 50 e poucos, morreu antes dos 60, teve uma vida curta, um ministério breve, mas muito impactante, que reverbera até hoje. E lá no Aquidauã eu mencionei o fato de que onde Spurgeon pregava, na plataforma onde ficava o púlpito, era um assoalho de madeira. E embaixo do templo, era um templo enorme naquele tempo, o Spurgeon batizou mais de 19 mil pessoas no seu ministério. Faleceu deixando aquela igreja com cerca de 30 mil membros. No auge, aquela igreja chegou a ter 5 cultos no domingo, todos lotados. Cabia cerca de 5 mil pessoas. E era um templo grande, e embaixo do templo, lá no subsolo, tinha um grande corredor com salas de um lado e do outro. E eles apelidaram carinhosamente aquele corredor de salas de submarino, porque um corredor grande, as portas de madeira com janelinhas de vidro, então aquele corredor grande com janelinha de um lado e do outro parecia um submarino. De lá para cá, começava o corredor, várias salas onde funcionavam escola bíblica dominical e outras atividades, e a última sala do corredor ficava exatamente embaixo da plataforma onde Spurgeon pregava, um assoalho de madeira, e toda a igreja era revestida de madeira por conta da acústica, não tinha microfone, amplificação nenhuma. Spurgeon pregava vários andares de galerias lotados, e Spurgeon pregava sem microfone no gogó. E Spurgeon sabia que o ministério pastoral, ele não progride, ele não prospera, uma igreja não avança se não houver intercessão, oração incessante. Então, embaixo do púlpito, a última sala daquele corredor era a sala de oração, bem pequena, algumas almofadas, um tapete. E uma vez, quando Spurgeon recebeu um amigo do interior, que veio a Londres resolver um problema, passou lá na igreja, fez uma visita para ele, ele foi mostrar a igreja para o amigo, e ele mostrou o corredor e mostrou a sala, e ele virou para o amigo e disse: aqui é o lugar mais importante da igreja. E o amigo disse: mas como assim mais importante? Com esse pátio enorme, com aquele templo maravilhoso, com tanta estrutura, essa salinha pequena aqui, com um tapete? Por que isso aqui é o mais importante? Porque aqui é a sala de oração. E os historiadores dizem que quando Spurgeon pregava, e ele era, se você ver fotos, você vai ver que ele era meio cheinho. Então ele andava em cima daquele assoalho, pregando, e os irmãos orando lá embaixo percebiam o andar. E às vezes ele sentia que o culto estava meio travado, que o povo estava meio... E aí ele batia, pregava, e o povo lá embaixo entendia: opa, o pastor está precisando de oração, vamos orar mais forte, vamos orar mais, vamos irmão, dá a mão aqui, ajoelha, o pastor está pedindo lá em cima. Toda vez que ele batia o pé no assoalho, ele queria dizer: ora, porque o negócio aqui em cima está tenso. Batalhas espirituais. E eu contei essa história lá no Aquidauã hoje de manhã. Quando terminou o culto, um irmão chegou para mim e falou: pastor, eu consigo achar essa igreja na internet? Essa igreja ainda existe? Aí eu falei: existe.
Como que eu acho na internet? Falei, joga no Google, Igreja Metropolitana do Tabernáculo ou Igreja do Tabernáculo Londres. E vai aparecer. E você vai ver a igreja. Porém, hoje, ela não tem mais do que 100 membros. Todo aquele templo e toda aquela estrutura virou museu para visitação. Deus é o mesmo? O poder de Deus é o mesmo? Então por que há 200 anos atrás tinha 30 mil e hoje não tem nem 100? Porque em algum momento aquela igreja parou de avançar, parou de atacar as portas do inferno. E aí a porta prevaleceu. Portanto, eu quero olhar para esse texto e com essa perspectiva, o que é que nós como igreja não podemos perder para que continuemos avançando, progredindo, prosperando, crescendo e cumprindo nossa missão, que é arrombar as portas do inferno e saquear as almas que estão presas e perdidas. O que é que não nos pode faltar? Em primeiro lugar, o texto diz: o que não nos pode faltar é a ajuda de Deus. A ajuda da pedra. Você sabe quem é a nossa pedra, não sabe? Você sabe quem é a nossa rocha, não sabe? Você sabe quem é a pedra de esquina? A pedra angular? A pedra que os construtores rejeitaram, mas nós fizemos como pedra de fundamento e base da nossa comunidade? A rocha é Cristo. Portanto, a igreja que está firmada na rocha, pode vir a tempestade, pode bater o vento, pode acontecer o que for, ela não se abalará, porque a sua base é firme. Samuel pegou uma pedra. O que é que ele está fazendo aqui? Se você ler o livro desde o início, você vai entender facilmente. Samuel é o último dos juízes. Você conhece a história de Israel, não conhece? Deus, lá de Padã Arã, chamou Abrão. O pai do Abrão, você sabe que eu prometi para mim mesmo que eu não ia fazer mais isso, mas é mais forte que eu. Você sabe que o pai do Abraão era o homem de 1000 gigas, sabia? O pai do Abraão era um homem de 1000 gigas. Como é que era o nome dele? Terra. Mas nunca mais você vai esquecer. O seu Terra morava em Ur, na região chamada Caldeia, onde depois veio a ser Babilônia, e antes tinha sido Babel, por isso Babilônia, a terra de Babel. Então de Ur dos caldeus, o seu Terra falou: vamos sair daqui, vamos embora. Aqui na Caldeia está por fora, está sem emprego, está difícil, está complicado. Vamos para onde as coisas estão acontecendo e favorecendo. Onde é que é, pai, que as coisas estão boas? Lá em Padã Arã, lá para cima, extremo norte da Palestina, ali por perto da Síria. Bora para lá, lá que está bom de emprego. Lá é perto do mar, lá é rota comercial, lá tem serviço. Aqui a gente fica arando terra aqui, não chove, um deserto, uma dificuldade. Partiram para Padã Arã. De Padã Arã, chamado por Deus, Abrão foi para a Palestina. Depois foi para o Egito, depois voltou. Você conhece a história. E ele teve 2 filhos, o mais velho Ismael da Agar, o mais novo Isaque, da Sara, da promessa. O Isaque tem 2 filhos, gêmeos,
o que saiu primeiro, vermelho, peludo, Esaú, e o que saiu depois, agarrado no calcanhar do irmão, Jacó. Jacó tem uma experiência com Deus e passa a se chamar Israel. Israel na Bíblia não é um país não, gente. Israel na Bíblia é um homem. A nação de Israel é formada pelos descendentes desse homem. Israel virou país agora, 1948. E aí então o Israel teve 12 filhos. Penúltimo filho era X9, dedo duro, fofoqueiro, dedurava os irmãos, ia lá no serviço dos irmãos e via o irmão morcegando, tirando um ronco e dando nó cego. Ele chegava em casa e contava tudo para o pai dele. X9, dedo duro. A gente faz um glamour com José, né? Porque José do Egito. Não se engane não, meu irmão. Só Jesus é perfeito. O Zé é fofoqueiro, miserável. Por isso que ele tomou aquela coça. Bem feito, coça bem dada. Para largar de ser dedo duro, X9, entregando os irmãos para o pai dele. Uma coça para aprender, parar de fazer fofoca. E não é que ele aprendeu? Foi vendido como escravo, foi para o Egito, nunca mais fez fofoca de ninguém. Mas apesar de fofoqueiro, X9, mimado, preferidinho do papai, Deus tinha um propósito na vida dele. Porque Deus é assim, pega as coisas que não são para confundir as que são. Pega as loucas para confundir as sábias. Pega as fracas para confundir as fortes. E aí ele pega o menino, bota um sonho no coração dele e vai conduzindo a vida dele como escravo, pois preso, porque a mulher do Potifar, doida para fazer potifaria com ele. Eu prometi que eu não ia fazer, não foi? Para você que eu prometi? É mais forte que eu. E a mulher do Potifar, o Potifar era governador, gente, era autoridade, chefe de polícia, comandante general, sei lá que ele era. Ele era um cara top lá no Egito. Você acha que a mulher de um cara desse é fraquinha? Você acha que ela não tem um siliconezão top? Um mega ré, uma zunhona de gel? Você acha que ela não fez uma lipo HD tridimensional? Você acha que ela não anda no escarpão? Egípcia ainda? Tá para nascer mulher mais vaidosa, que usa mais produto de beleza, egípcia. Maquiagem de gatinho assim, foi eles que inventaram, vocês sabem disso. Egípcias. A dona bonitona, meu filho. Tatuagem de gatinho, egípcia, mulher do Potifar, toda trabalhada na beleza. Avançou no Zé, um menino novo, pobre, escravo. O Zé caiu fora, a dona ficou brava. Quem é esse menino para não me querer? Olha como é que eu estou toda inteirona. O Potifar é velho barrigudo, fica resolvendo problema, mas eu não, meu filho, estou em cima. Vem cá, Zé. O Zé, estou fora. Não, dona, não posso não. Que isso? Olha aqui o corpão. Não, dona, eu já tomei uma coça por causa de negócio de fofoca. Eu estou fora disso. Eu não quero mexer com esse negócio mais não. Vem cá, Zé. Meteu uma unha de gel nele, ele vazou fora. A dona ficou brava. Potifar chegou e falou: o menino tentou me agarrar aí. Vai para a cadeia. Quase mofa lá na cadeia. Mas aí ele sai. O padeiro lembrou dele. Depois de muitos anos, o faraó teve um sonho, ficou doido, não estava entendendo nada. Ele era fofoqueiro, ele era X9, ele era novo, ele estava começando a vida, mas ele era bom com um negócio de sonho. E aí ele interpretou o sonho do faraó, vaca gorda, vaca magra, você sabe. Você assistiu na Record, que eu sei. E aí o faraó, que já era o homem mais poderoso do mundo naquela época, o Egito, que já era um império, ficou mais poderoso ainda. Por quê? Porque ninguém tinha comida, só o Egito, aí todo mundo tinha que ir no Egito comprar comida. Botou o preço que ele quis. E ficou muito mais rico
do que já era. Botou o Zé como governador, você sabe, aí os irmãos vieram, ele reconheceu os irmãos, vai buscar o pai, traz o pai, eu perdoo vocês, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem, Gênesis 50, 20, e aí o Zé leva todo mundo para a morada no Egito, agora ele é o Zafenate Paneia, governador, e aí o povo vai para lá, 400 anos depois, aqueles 100 e poucos da família do Israel que foram para lá, agora já são quase 5 milhões. 5 milhões. E aí, você conhece a história do menino que foi botado no rio, tirado da água, Moshe, tirado da água, Moshe, das águas. E aí foi criado lá no palácio, neto de criação do faraó, mas ninguém sabia. Então ele foi criado para ser faraó, fez as faculdades e tudo, estudou astronomia, engenharia e tal, e preparado para ser o faraó, porque se o faraó morre, o irmão dele de criação pegava, mas se o irmão dele morre, era ele que era o faraó. Então ele foi treinado a vida inteira, 40 anos de idade, arruma uma treta lá com um soldado, e vai para o deserto, mais 40 anos, já está com 80, aí Deus chama ele do pé de mato lá pegando fogo, volta ele para o Egito, as 10 pragas, o povo vai, mais 40 anos, ele está com 120, sumiu, cadê o homem? Não sei. Aí Deus pega o Josué, você agora, meu filho. O Josué, não dá eu não, misericórdia, porque aqueles 5 milhões que saíram do Egito, morreu todo mundo, sobrou só o Josué e o Caleb, mais a turma que nasceu no deserto, 40 anos dá para fazer filho com força, então sobrou cerca de 2 milhões, esses 2 milhões descendentes dos que saíram do Egito, porque os que saíram morreu geral, só ficou o Josué e o Caleb. Aí eles tomam posse da terra, divide as terras, divide as tribos, e é Deus o rei deles. De repente, um olha para o outro e fala assim, olha lá, ó, os cananeus têm um rei, os ferezeus têm um rei, os heteus têm um rei, os girgazeus têm um rei, jebuseu tem rei, só nós que não tem rei. E aí o povo que estava nesse momento, sendo liderado por Deus, e protegendo a terra através dos juízes. Quem são os juízes? Os homens que Deus levantou para proteger a terra. Deus nunca chamou o seu povo para atacar ninguém. O povo que morava na terra saiu e de vez em quando tentava tomar de volta. Quando tentava tomar de volta, Deus levantava um homem ou uma mulher para trazer a orientação de Deus para que eles tivessem vitória e permanecessem na terra, porque Deus prometeu que eles não iam sair dali. Então, se são os filisteus, quem mora ali onde era a Filistia é a tribo de Dan. Então, quando o filisteu ataca, Deus levanta um juiz da tribo de Dan, Sansão. Quando são os midianitas que atacam, quem está morando lá é o pessoal da tribo de Manassés. Então, Deus levanta um de lá, Gideão. É assim que funciona. De acordo com a tribo que está na terra, que pertencia ao outro povo, quando o outro povo ataca, Deus levanta um ali para proteger. Juízes. Líderes. E aí o último dos juízes é Samuel, que foi entregado lá no tabernáculo. Você conhece a história, né? A Ana era estéril, orou, ganhou, foi lá, deu o menino, e o sacerdote foi criando aquele menino, Eli junto com os outros meninos. Os meninos dele, Hofni e Finéias, eram meio destrambelhados. Então, o Samuel deu sequência ao ministério. Era sacerdote, era profeta e era juiz. Era o líder da nação. E julgava em todos os lugares. Então, quando ele assume o ministério e começa a liderar o povo como juiz, os filisteus cismam de atacar e tomar a terra de volta. E os filisteus, vocês sabem, é só brutamonte. Eu, perto de um filisteu, eu sou um anão. Eu sou um brinquedinho. Filisteu é bicho grande, forte, guerreiro. Filisteu não brinca de bola, não brinca de carrinho, não brinca de... Não, filisteu brinca de espada. Desde criança. São criados para matar. E quando aparece um bando de filisteu querendo tomar uma terra, todo mundo treme de medo.
E o Samuel não foi diferente. Viu aquele monte de um homem de 2,5 metros, 3 metros, tudo com um braço de 60 centímetros, e os homens tudo gigantes com aquelas espadas, escudo, e sai da reta. O Samuel: e aí, Senhor, como é que é agora? Aí fala: fica quieto aí. E ficou. Aí Deus desbaratinou os filisteus. Quando Samuel acordou, que ele olhou, ele falou: cadê os filisteus? O pessoal foi embora, bateram em retirada, a vitória é nossa. Aí o Samuel: não acredito, nós nem pegamos em armas, nós nem fizemos nada. Só pode ser que Deus nos ajudou. Ah, não, isso aqui tem que ter um marco, isso aqui tem que ter um memorial, a gente tem que mandar fazer uma placa, para todo mundo que passar aqui, saber que aqui nesse lugar, entre Mispa e Sem, o Senhor nos ajudou. Ô Samuel, não sei se você sabe, mas nós estamos 1000 e tantos anos antes de Cristo, não tem ninguém que faz placa ainda não. Uai, gente, não é possível, não tem um troféu, uma medalha, um memorial, um busto, um monumento, não tem como fazer um monumento? Tem não, esse negócio aí vai surgir só daqui a uns 3.000 anos. Ah, não, então eu vou dar um jeito. O que é que tem aí? Arruma alguma coisa, porque eu preciso colocar aqui um marco. Toda vez que o povo passar aqui, o povo tem que se lembrar que aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. E aí um grita de lá: tem uma pedra aqui, ó. Aí ele fala: traz ela aí mesmo. Se não tem outra coisa, vai a pedra. Bota a pedra lá. Fala: vocês estão vendo essa pedra? O nome dela agora é Ebenezer. Vamos batizar ela. Pega um óleo aí. Pronto, isso aqui não é mais uma pedra. Isso aqui é um monumento. E o nome desse monumento é Pedra de Ajuda. Por que, Samuel, pedra de ajuda? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Esse aqui, ele tem 2 sentidos. Ele pode ser um advérbio de lugar. Até aqui, nesse lugar, entre Mispa e Sem, o Senhor nos ajudou. Mas ele também pode ser um advérbio de tempo. Até aqui, nesse momento da nossa vida, o Senhor nos ajudou. Portanto, queridos, a Igreja Batista do Paraíso só está aqui porque o Senhor a ajudou. E só está aqui fazendo aniversário de 41 anos porque o Senhor a ajudou. Ela está nesse lugar porque o Senhor ajudou. E ela está nessa data porque o Senhor ajudou. Porque ela não parou de avançar e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Portanto, primeira característica da igreja que completa aniversários é uma igreja que conta com a ajuda de Deus. Eu tenho certeza, eu não entendo muito ainda não, mas o pouco que entendo de igreja é suficiente para ter certeza de que nesses 41 anos, se não fosse a ajuda de Deus, essa igreja não estaria mais aqui. Portanto, nós temos que declarar: até aqui no paraíso, o Senhor nos ajudou. Porque a pedra continua nos ajudando e sustentando-nos como igreja nesse lugar. Em segundo lugar, o texto diz, leia aí comigo. Podia parar aqui e já estava ótimo, né? Mas eu sou teimoso, vou até o 17. 13. Assim, os filisteus foram todos abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. A segunda característica da igreja que completa aniversários é que ela derrota os inimigos pelo poder que a
na potente mão de Deus. Os filisteus não eram os piores inimigos? Nunca mais. Eles não eram grandão, fortão, perigoso? Bateram em retirada. Portanto, a igreja que completa aniversários é uma igreja que ao longo de sua história vence os inimigos. E o Novo Testamento diz que os nossos inimigos não são de carne, não são de sangue, eles são espirituais, principados, potestades, espíritos malignos que tentam e intentam contra a igreja. Mas a gente usa a nossa maior e melhor arma. A gente vai para o joelho, porque se a batalha é espiritual, é espiritualmente que venceremos. E no joelho, pela fé, exercendo o fruto do Espírito, a gente bota os inimigos para bater em retirada e a igreja continua aqui. As cidades, 14, que os filisteus haviam tomado de Israel foram todas devolvidas, desde Ecrom até Gate, e os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Aí quando eu li isso aqui eu buguei, eu falei, ué, o que tem amorreu com a história? A história não era dos filisteus? A Bíblia tinha que dizer, houve paz entre Israel e os filisteus. Mas não é isso que a Bíblia diz, houve paz entre Israel e os amorreus. Eu falei, uai, o que tem esses amorreus aqui? Fui pesquisar, sabe o que é que eu descobri? Que aquele território, aqui, é a Filistia, na beira da praia aqui o mar. A Filistia, tipo Marataízes. Entendeu? Aqui é Marataízes, é dos filisteus. É só uma ilustração, pelo amor de Deus, hein? Senão o povo, o pastor falou que Marataízes só tem demônio. Não, falei nada disso, é só uma ilustração para você entender. Na beira da praia eram os filisteus. Mais um pouquinho para cá, tipo ali Garrafão, tipo ali Córrego do Ouro, não tem ali uns abacaxi ali? Então, nos abacaxi eram os amorreus. Abacaxi eram os amorreus. E o Israel foi perdendo, ficou aqui, ó, em Cachoeiro. Aí o Samuel foi para a batalha, por quê? Porque os filisteus, eles tomaram a terra dos amorreus, bebeu suco de abacaxi, tudo, e tentaram invadir Cachoeiro. Aí Deus levantou o Samuel, os filisteus, não sei como nem porquê, ficaram com medo, acho que por causa de tanta pedra, muito calor também, eles fugiram, e voltaram lá para a beirinha da praia, e ficaram quietinhos, lá na Praia dos Cações, só lá, quietinho lá. E Israel foi tomando tudo de volta. Aí o Samuel, bora gente, a terra então é nossa. Aí eles tomaram os abacaxi tudo de novo, e tomaram o Marataízes tudo de novo, e o filisteu ficou espremido na Praia dos Cações, lá com as barraquinhas, e falou, vocês ficam quietos aí, não mexem com a gente mais não. Mas você lembra de quem que eram os abacaxi? Os abacaxi eram de quem? Dos amorreus. Os filisteus tomaram deles. Aí eles fugiram, lá para Jerônimo Monteiro. E eles ficaram escondidos lá em Jerônimo Monteiro, assim, ó, meu Deus, os filisteus tomaram nosso abacaxi. Quando eles viram que Israel saiu de Cachoeiro e tomou os abacaxi, aí eles vieram ver. Quando eles chegaram lá, falaram, opa, se os filisteus forem embora, então vão tomar os abacaxi de volta, porque é a massa amarela. É doce, doce, parece que tem mel, leite e mel. Aí quando eles, os filisteus foram embora. Quando eles chegaram lá, não estavam os filisteus, estava quem? Os israelitas. Aí eles olharam para os israelitas e falaram, ei, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a terra agora é nossa. E os filisteus? Nós botamos para correr. Aí eles não têm medo dos israelitas, porque israelita é tudo pequenininho, você sabe. Aí eles falam, olham para um para o outro e falam assim, e aí, nós vamos tomar os abacaxi? Os caras, eu não vou mexer com isso não. Se eles botaram os filisteus para correr, o que eles vão fazer com a gente? Não, eu estou fora, deixa esse abacaxi para lá. E voltaram para Jerônimo Monteiro e acabou.
viver em paz. Você entendeu ou não? Dá um amém aí, porque eu me esforcei na ilustração, contextualizada geograficamente, me ajuda. Hein? O que a Bíblia está dizendo? Que quando Deus ajuda o seu povo, quando a mão poderosa de Deus dá vitória ao seu povo, todos os outros inimigos não querem mais briga com a gente, porque sabe que vão perder. Ou seja, a igreja que continua completando aniversários é aquela que vence as batalhas espirituais. E quanto mais ela vence, mais ela avança, porque os inimigos percebem que o nosso poder não vem de nós, mas de uma mão poderosa que nos conduz. E Samuel 15 julgou Israel durante todos os domingos da sua vida. Amém? Não? Quem falou não? Quem falou não? Vocês estão de máscara, né? Não dá para ver nada. Você está com uma Bíblia diferente aí, menina. A minha Bíblia, gente, 1 Samuel 7:15. E julgou Samuel a Israel todos os domingos da sua vida. Hã? Não foi só no domingo, não? Foi quando? Todos os dias de sua vida. A igreja que permanece e prevalece é aquela que entende que ela não é igreja só no domingo, ela é igreja todos os dias de sua vida. De domingo a domingo, de segunda a segunda, de manhã, de tarde e de noite, não importa a hora, não importa o lugar, continuamos sendo igreja de Jesus. 16. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal, Mispá, e julgava Israel em todos esses lugares, de ano em ano. O que é que o Samuel fazia? Aniversário da pedra. Botou a pedra lá, Ebenezer. Toda vez que a gente passar aqui e olhar essa pedra, nós vamos nos lembrar, foi o Senhor que nos ajudou. E aí ele foi embora cuidar da vida dele. Betel, Gilgal, julgando, profetizando, ministrando. E aí no ano seguinte ele passou lá em Mispá de novo. Quando ele olhou a pedra, ele falou: faz um ano, hein? Faz um ano que o Senhor nos ajudou. E até aqui, nesse ano, de novo, o Senhor nos ajudou. E ele ia e profetizava e ministrava, e ia para Betel, ia para Gilgal, e no ano seguinte ele voltava para Mispá e olhava a pedra e falava: 2 anos, hein? A igreja que permanece e prevalece é aquela que consegue contar os seus dias, contar os seus anos, e celebra de ano em ano a ajuda que recebeu de Deus. Há 41 anos, o povo que aqui se reúne, celebra a pedra que está fundamentada nesse lugar. Ebenezer, essa pedra nos ajuda, e ano que vem, se a pedra não voltar, estaremos aqui de novo, não comigo, com outro preletor, com outro pastor, e vai ser muito melhor, a igreja lotada, porque não vai ter mais pandemia, mas no ano seguinte, a tônica vai ser a mesma. Até aqui, nos 42 anos, o Senhor nos ajudou. E no 43 e no 44, e até Jesus voltar, estaremos aqui de ano em ano, celebrando a pedra que estamos firmados. E em último lugar, a igreja que permanece e prevalece, fazendo aniversários, é uma igreja que entende que o lugar mais importante de adoração não é dentro dessas 4 paredes. É maravilhoso, essa menina tocando esse troço aqui, você quebra o coração da gente.
Eu cheguei aqui nervoso hoje, menina. Cheguei aqui com vontade de matar um. Eu só não mato porque eu sou pastor. É verdade, você acha que é mentira? É verdade, eu tenho medo de queimar o filme da Ordem dos Pastor Batista. Porque senão eu já tinha matado uma meia dúzia. Entendeu? Vontade de matar, pegar o pescoço assim. Aí você vai e toca esse negócio. Eu sentei ali, eu falei, hoje eu vou sentar o bambu nessa igreja, eu vou bater, estou nem aí. Descarregar toda a minha raiva. Depois eu vou embora mesmo, o Chuína se vira aí. Vocês gostam, né? Aí eu sentei ali, a menina. Esse troço entra na alma da gente e dá um. Miséria desse instrumento, rapaz. Toca um negócio aí, minha filha. Toca um trem qualquer aí. Um negócio que nós conhecemos aí, um worship do YouTube. Vai. Senta o bambu aí. Eu estou precisando respirar e beber uma aguinha. Toca aí um negocinho para estremecer o coração da gente. Fica com vergonha não, você é top. Ré maior. Acredito. Eu acredito, vai ser top. Lindo. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Creio em Ti, aleluia. Nós acreditamos em Jesus Cristo, nós acreditamos no Espírito, acreditamos no Pai. E é por isso que a gente entende, como Samuel fazia, que o lugar de adoração não é somente aqui dentro. Aqui dentro é top, aqui dentro é maravilhoso, aqui dentro é aconchegante, aqui dentro é emocionante, aqui dentro a gente se sente acolhido. Mas o lugar mais importante não é aqui dentro. Diz o versículo 17: porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel, e edificou um altar ao Senhor. O Samuel rodava Israel inteiro. Ele ia lá numa tribo e dava lá as instruções de Deus. Ele ia numa outra tribo, numa outra cidade, ministrava da parte de Deus, fazia cultos, porque ele era sacerdote. Ele ia lá numa outra cidade e profetizava em nome do Senhor. Ele servia a Deus em vários lugares, mas o altar de adoração do Samuel estava em Ramá, na sua casa. Quanto a gente não entender que o lugar mais importante da adoração é a nossa casa, a gente vai patinar como igreja. Mas quando a gente entender que precisamos viver contando com a ajuda de Deus, com a vitória de Deus, com a restituição de Deus, com a paz de Deus, celebrando de ano em ano e adorando em nossas casas, aí não tem nada que pode prevalecer contra nós. Aí pode colocar portões de aço, pode colocar grilhões e cadeados, pode colocar o que quiser,
não prevalecerá, porque nós somos a igreja de Jesus. Estamos firmados na pedra, a pedra de ajuda que nos mantém como igreja e que nos faz avançar para a glória de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre você e que Ele te dê, como igreja, muitos anos de vida, te ajudando, te dando vitória, te restituindo, te dando paz, aceitando a sua celebração e recebendo a sua adoração. Que assim seja pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém.